Carta aos Hebreus, vamos estar falando aí sobre o capítulo de número 1, desse módulo aí do nosso curso de teologia, tá bom? Já te falar algo interessante aqui, olha, eu uso uma Bíblia que é chamada Bíblia Judaica e traduzida para o português, David Stern, que é o tradutor, e interessante, ele coloca aqui, ó, judeus messiânicos, e a gente comumente conhece como carta aos Hebreus, ok? É interessante falar judeus messiânicos porque são judeus que creem no Messias chamado Jesus. Existem os judeus ortodoxos, não acreditam que Jesus é o Messias, tá? E aí o foco, o objetivo dessa carta, justamente este, de estar trazendo ali, na ocasião, para os judeus que passaram a crer em Yeshua, que é o nome de Jesus no hebraico, e ali então o autor da carta aos Hebreus está trabalhando, explicando o que são as questões ali a respeito da velha aliança. Agora olha que interessante esta carta aos Hebreus. Começa assim, ó: no passado Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Então, é, testifica a nova aliança, testifica o que já ocorria na velha aliança, ok? Quando se fala assim, ó, Deus falou muitas vezes de várias maneiras, Deus fala por visão, Deus fala por sonho, Deus fala em profecia, Deus fala através da palavra escrita, que aí que no caso, esses escritores do Novo Testamento, eles tinham ali em mãos os escritos, os rolos, os livros do Velho Testamento, tá? Então, olha só, mas agora, nos últimos dias, ele nos falou por meio do seu Filho. Então, a carta aos Hebreus começa já a apontar a pessoa de Jesus, começa a colocar Jesus no lugar devido que o ser humano deve colocar, que é apontar Jesus Cristo como o centro de tudo, tá? Então, Jesus, ele é o centro de tudo, a quem concedeu a propriedade de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Então a gente vê aí uma conexão justamente com aquilo que João escreve. O Verbo se fez carne, habitou no nosso meio. O Verbo se fez corpo humano e habitou no nosso meio. Então o Verbo ele é a palavra. E quando nós observamos ali Gênesis, capítulo de número 1, nós vamos observar ali sobre a questão da palavra, que o nosso Pai, o nosso Deus, criou todas as coisas por meio da palavra. Então, esta palavra, este verbo, ele agora é personificado na pessoa de Jesus. O interessante desse capítulo 1 e nesses primeiros versículos é que nós conseguimos já perceber biblicamente quem é Jesus. Biblicamente. Quem é Jesus? Eu posso nominar aqui, olha, Jesus, ele é dono de todas as coisas. Por meio dele foi criado o universo. Este Filho é o resplendor da sua glória, a expressão exata da essência de Deus, sustentando tudo o que existe por sua palavra poderosa, depois de ele mesmo ter realizado a purificação dos pecados, assentou-se à mão direita do nosso Pai. Olha só, Hebreus capítulo 1 vai falar aí, nesses primeiros versículos, versos de número 1 até o verso de número 3, vai falar quem é Jesus. Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra de Deus. Jesus é a essência exata do Pai. Jesus sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra. Todas as coisas Jesus sustenta. Sustenta o fôlego de vida, sustenta o planeta Terra, sustenta o Sol, sustenta a Lua. Então Jesus, ele está aqui descrito de uma maneira muito peculiar, de uma maneira muito glorificada
e a carta aos Hebreus já começa aí de uma maneira muito profunda na questão espiritual. E no verso 4, para a gente já fechar esse primeiro vídeo, nesta aula, desse modo ele se tornou muito melhor que os anjos, e o nome que Deus lhe deu é superior a eles. Então, olha, já fala na questão do nome, o nome de Jesus, e já diz que não só o nome, mas a pessoa de Jesus é superior aos anjos. Jesus é superior aos anjos. Os anjos estão para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos estão a serviço do Pai, mas Jesus é maior do que os anjos. Amém? Eu te abençoe aí nessa videoaula, já na parte do capítulo de número 1 da carta aos Hebreus. A gente vai estar navegando aí nas Escrituras Sagradas. Amém?